Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo em Lousas. E hoje, dando continuidade à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, faremos as questões 2 e 3 do Livro dos Espíritos. Então aqui o Livro dos Espíritos aqui está. As questões 2 e 3 que estão ligadas ao infinito. Tentaremos, de uma forma tranquila, concisa, passar situações quanto ao infinito. Então vamos lá. Allan Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade superior: que se deve entender por infinito? Então é a primeira situação. O que é o infinito? A espiritualidade responde de forma tranquila, clara, objetiva. O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Alguém fala, mas pelo amor de Deus, ficou na mesma. Claro, veremos isso depois. Nós somos seres, já falamos aqui, tridimensionais, que não conseguimos sair da nossa pequena compartimentação. Então a questão do finito, classificar o infinito é deveras, é assaz difícil. E nós temos aqui a terceira situação, que é uma situação da resposta de maior clareza, uma resposta clara. Deus, ele não pergunta se Deus é infinito, ele faz a pergunta: Deus é, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência, mostrando e colocando o homem no seu local. Ou seja, nós não temos como definir Deus e dizer que Deus é infinito. É uma pobreza de linguagem. Após a resposta, Allan Kardec faz a seguinte consideração: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida, que é Deus, por uma coisa que também não é, que é o infinito. Então isso, muitas vezes as pessoas passam batidos por essa questão, e é uma questão realmente nevrálgica dentro da doutrina espírita. São as três primeiras questões: Deus e o infinito. Ora, o homem, e quando referimos-nos ao homem, referimos-nos ao gênero humano, através do pensamento. E o pensamento do homem, aí começa uma situação interessante, até filosófica. O pensamento é ilimitado. Ora, segundo a espiritualidade superior, e os próprios indianos outrora diziam que quem era absoluto era Deus. Então Deus, se houvesse um limite, o limite seria o próprio Deus. Então nem mesmo o pensamento nosso é ilimitado, ele se limita a determinadas circunstâncias. E diferente do que se acha, e veremos isso em próximas situações, não se pode fazer tudo pelo pensamento, achar que podemos tripudiar em cima de outrem através do pensamento para locupletarmos-nos com algumas situações. Não, não tem isso, filho. Nosso pensamento termina, a nossa liberdade termina quando começa de outrem. A partir do momento que nós passamos dessa liberdade, é um problema sério, porque atravessamos fronteiras e temos responsabilidades por aquilo que fizermos. E outra situação que geralmente muitos companheiros colocam nas palestras espíritas, ditas pelo apóstolo dos gentios, Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, em outras palavras, mas nem tudo me convém. E eu respondo por aquilo que eu fizer. Ninguém paga absolutamente por nada. Nós respondemos e assumimos responsabilidades com as situações que nós muitas vezes pensamos e executamos. Lembrando que nós não estamos sós no universo, nem como a humanidade e nem muito menos como um homem apenas, que todas as nossas situações tenham que ser, os nossos desejos tenham que ser ali atendidos de pronto pela divindade. Ora,
Então o homem, através do pensamento, primeiro, nós vamos ter a situação do geocentrismo, que foi criado por Cláudio Ptolomeu, não é? O pensamento antigo, a Terra era o centro do universo, e nós sabemos que não existe um centro do universo, o universo está em movimento constante. Os filósofos gregos, alguns já falavam sobre isso, tudo é movimento. E depois, lá no século XV, XVI, surge o heliocentrismo. Então, Hélio, o Sol, Deus Hélios, então o Sol era o centro. Deixou de ser a Terra. Os corpos celestes não estão em torno do planeta Terra. Eles giravam em torno do Sol. Então, criou-se essa situação do heliocentrismo. E nós vemos hoje que nem essa situação também está longe de uma verdade cósmica maior. Depois nós temos as disputas que o homem cria entre o teocentrismo, então Deus é o centro, tudo subordinado ao pensamento religioso, e nós já falamos e repetiremos aqui quando entrarmos nas religiões da importância da classe sacerdotal, que é essa mediadora e que muitas vezes se perdeu, não é? Pelo poder chamado poder espiritual, que é um tipo de poder que a pessoa às vezes almeja e depois vê que realmente não chega a lugar nenhum. E depois do século, lá no Renascimento, o antropocentrismo. O homem é o centro. Deixa de ser Deus para ser o homem. Interessante. Mas se nós fôssemos dar uma olhada hoje dentro das descobertas da astronomia, da química, da física, enfim, das ciências, não só das ciências exatas quanto das ciências humanas, nem mesmo o homem é centro de absolutamente nada. Nós, por exemplo, temos aí mais ou menos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados. Segundo a espiritualidade superior, não é? Alguns espíritos de realmente ilibado conhecimento, a população da Terra gira entre 30 a 40 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. E o interessante é que a própria situação do planeta, nós sabemos que a Terra, por exemplo, se o consumo for um consumo dentro do planeta Terra, um consumo equânime, um consumo equilibrado, ele alimentaria 30 bilhões de pessoas dentro das suas situações que nós estamos aqui. Então, Deus não erra, Deus não comete equívocos, e aí nós vamos, a espiritualidade superior não comete equívocos. Somos nós ainda que achamos que temos que ter tudo para nós outros e nada para os nossos outras pessoas. E aí começam as desigualdades, mas isso será passível de outra situação que nós vamos explicar aqui. Mas vamos começar aqui. Quando nós falamos em infinito, vem-nos à mente o que é infinitamente grande. E aí nós temos a astronomia, a grande ciência que vai em busca do espaço. Lembrando que os primeiros que surgem preocupados com o espaço são os astrólogos. Não é? Muitas vezes você vê em algumas situações pessoas sendo pejorativos com a astrologia. Há que se ter um respeito também a todas as pessoas sérias que estudam determinadas coisas. Agora, não vamos entrar em mérito da astrologia. Entretanto, quando nós voltamos na ciência antiga, ou melhor, nos experimentos antigos, caldeus, sumérios, babilônios e outros povos, inclusive povos aqui que habitaram a América, como incas, maias, astecas, os próprios apaches, os próprios indígenas, tinham cada um deles conhecimento sobre o espaço exterior. Claro que de acordo com o que eles estavam vivenciando naquele período histórico, né? Se não tivessem a tecnologia necessária, difícil seria realmente afirmar determinadas situações. Mas a astrologia, só lembrando, ela vai ser o primeiro passo para gerar os astrônomos, assim como a química, que é uma ciência
que surge, se não me falha a memória, posso estar enganado, a memória me traz, sempre falo isso, no século XVIII ou XIX. Antigamente nós tínhamos os alquimistas que buscavam a pedra filosofal, né? E aí eles faziam os experimentos. Então, para se chegar à química como nós a temos hoje, com todas as suas complexidades, tínhamos que partir de praticamente da tabula rasa, ou tábula rasa, como muitos falam. Mas vamos lá, o infinitamente grande. Quando nós estamos aqui, isso aqui é um homem, não parece, mas é um hominho, e olhamos para o espaço exterior, nós podemos ver nesse espaço que nos cerca, de cara, mais ou menos 9.100 estrelas. Se não me falha a memória, são 9.110. Mas isso, hoje eu estou falando isso, poderá aumentar, poderá diminuir. Veja bem, como nós estamos aqui na Terra, hemisfério norte e sul, e as estrelas que aqui aparecem não aparecem para o hemisfério sul, esse homem poderá ver pelo menos a olho nu 4.500 estrelas. Levando-se em consideração que nós temos aí as cidades, e as cidades muitas vezes elas dificultam sobremaneira a visualização dos céus, isso vai caindo ao extremo até chegar a 2.000, 1.500 estrelas. Por isso que muitas vezes quando nós vamos em locais que são muito frios e não tem umidade, desertos são excelentes, ou picos de montanhas ali, por exemplo, no Chile, ali nós temos uma visibilidade muito grande. Ou mesmo quando nós saímos das cidades e vamos ao campo, conseguimos ter uma visão muito maior do céu estrelado que nos envolve. Ora, então isso, e essas estrelas que nós vemos, elas estão próximas ao planeta Terra. Poucos anos-luz de distância nós conseguimos ver. Eu não me lembro, posso estar enganado, de 4, acho que não chega nem a isso, a 6.000 anos-luz, acho que nem chega nem a isso. O que nós poderemos talvez, acho que não chega a isso, hein? Posso estar enganado, equivocado com esse dado. Mas vamos lá, o que nós enxergamos a olho nu. Vamos pegar a nossa galáxia. Bom, primeiro o nosso sistema solar. Nós temos um Sol, que é uma anã laranja ou amarela. Temos alguns planetas, aqui está a Terra está aqui, depois Marte, aí começa Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e aí depois começam os planetas anões com Plutão. Isso parece gigantesco para nós outros. Vamos fazer uma situação para vocês entenderem quão pequeno nós somos. Imaginemos, e aí a analogia vai ser muito ruim, porque senão aí seria humilhante demais. Mas imaginemos que a Terra é nossa casa. A Terra é nossa casa. Casa. Imaginemos que esse sistema solar que achamos gigantesco, com um Sol a mais ou menos 150 milhões de quilômetros de distância, e chegando aqui no fim dos planetas anões, que é o cinturão de Kuiper, temos 12 horas-luz de distância. 12 horas-luz, a luz demoraria 12 horas. Entretanto, os cientistas dizem que aí não é o fim do nosso bairro, porque o sistema solar seria o bairro. O nosso bairro, ele é cercado por uma nuvem aqui chamada nuvem de Oort. Nessa nuvem de Oort, nós estamos a mais ou menos 6 meses luz de distância. Em outras palavras, a luz demora 6 meses para chegar lá, a uma velocidade de 300.000 km por segundo. Então, parece infinitamente grande e não é absolutamente nada. Isso é apenas o nosso bairro. O outro bairro mais próximo que nós vamos ter do planeta Terra, o bairro mais próximo, é a constelação, né, de Centauro. Então nós temos Alfa Centauri e Beta Centauri a uns 4,2, 4,3 anos-luz de distância. Esse é o bairro mais próximo que nós temos. 4 anos-luz. Agora o que é mais terrível? Quando nós pegamos a nossa galáxia, que tem mais ou menos de diâmetro 100.000 anos-luz, alguém poderia refutar. O senhor está enganado. Os cientistas estão descobrindo que ela parece maior do que realmente é. Parece que agora estão dizendo que ela tem 200.000 anos-luz. Para você ver que nós não conhecemos. Então a galáxia seria a nossa cidade, a Via Láctea, o caminho leitoso,
o caminho da anta para os índios, tá? Essa é a Via Láctea. Então, 100 mil anos-luz ou 200 mil anos-luz, como alguns querem, é a nossa cidade. E nós ficamos mais ou menos a 30 mil anos-luz de distância do centro. Estamos ali a meio caminho do centro. Estamos distantes da área central, onde nós temos uma maior concentração de estrelas. Lembrando que cada estrela seria um bairro, com os planetas que muitas vezes estão ao seu redor. Teríamos hoje mais ou menos de 100 a 250 bilhões de estrelas. Repare bem que o homem não consegue definir quantas nós temos. Temos de 100 a 250 bilhões de estrelas. Segundo os estudos agora mais modernos, e quando chegar esse vídeo já deverão ter outros estudos mais modernos, na nossa galáxia. Uma galáxia que tem mais ou menos 20 mil anos-luz se vista de frente. Aí como é que o pessoal sabe? Ninguém sabe. Infere-se isso. Ninguém saiu da galáxia. Na realidade, os nossos satélites e sondas espaciais são altamente primitivos, tendo velocidade de escape. A velocidade de escape é 11 km por segundo do planeta Terra. Um pouco mais, aproveitando talvez a rotação da Terra, aquela coisa toda, atingem 45, 50 mil km por hora. Isso seria primitivo, tão primitivo quanto um carro de boi para sociedades mais evolvidas do planeta hoje. Aí, temos isso aqui. Aí nós moramos quase que num condomínio, numa regiãozinha, que nós temos 20 a 30 galáxias, que é chamado de aglomerado local. E nós temos no universo conhecido de 200 a 400 bilhões de galáxias. Universo conhecido. Então, reparem a pequenez. Por isso que o Haroldo Dutra conta um caso do Chico Xavier, que certa feita Emmanuel, o Chico queria saber sobre essa questão toda da grandiosidade. E aí até engraçado o Haroldo Dutra contando, realmente é muito interessante, é peculiar, que o Chico Xavier então ele é tirado do corpo, em estado, né, o corpo espiritual vai se distanciando da Terra e ele vai ficando perdido, e depois ele fala para o Emmanuel, por favor, vamos tomar um café com um leite com pão de queijo, porque eu não aguento. E ele não tinha nem saído ainda do sistema. Imagine bem, a nossa galáxia demora quase, se não me falha a memória, posso estar enganado, não sou aqui, nós somos aqui, temos conhecimentos superficiais, mas a nossa galáxia, ela deve ter, a rotação galaxial deve demorar 250 milhões de anos. O que é um ano? A questão do tempo e espaço. O que é um ano? Então nós temos realmente o infinitamente grande. Aí o pessoal criou a teoria do Big Bang, a grande explosão, que aí aconteceu há 13,8 bilhões de anos, e que se aconteceu em todas as direções, aí você usa aquela fórmula que dá 2πr para calcular o tamanho do universo, que vai dizer mais ou menos se o universo fosse elíptico ou circular. Vou chutar aqui, mas não chega a isso, mais ou menos 90 bilhões de anos-luz. Esse universo. E o que teria depois? É isso que alguns cientistas, e vamos ter um grande respeito por eles, do século 20 e 21, como Einstein, Bohr, Hubble, Hawking, Sagan, eles ficaram ali sem saber. Por quê? Porque chega a um ponto que você fala, eu sou pequeno para entender essa complexidade de coisas. Não é que cabe aqui, mas eu quero fazer uma analogia, um dia talvez alguém escute e possa passar até numa mocidade espírita. Uma das melhores analogias que eu vi foi numa revista em quadrinhos. Nessa revista em quadrinhos era uma saga do rei do Thor, o deus do trovão. Thor tinha morrido, então Odin de Asgard tinha ido até o planeta Terra e estava lá Tony Stark, o Homem de Ferro, né, sorumbático, pensativo, triste pela morte do amigo e guerreiro Thor. E Odin chega e
coloca-se atrás do Homem de Ferro e fala: meu filho gostaria muito da sua presença no seu féretro. E aí o Homem de Ferro ficou realmente possesso com Odin, e aí começa a jogar raios no Odin, e Odin só sorri para aquilo, cai junto com o Homem de Ferro. E aí o Homem de Ferro possesso tal, e o Odin fala uma coisa interessante. Ele pergunta para o Homem de Ferro: você acha que o universo ele está girando em torno de você e do seu umbigo? Não, o universo gira, ele é infinito. E aí o Homem de Ferro estava nervoso, até que Odin, com o seu poder, tira a armadura do Homem de Ferro, olha dentro dos olhos de Tony Stark, e aí o Tony Stark olha galáxias, a formação de galáxias e tal, e ele dá um grito desesperador, porque ele não aguenta toda aquela verdade para si. E aí Odin sorri. E aí o Tony Stark falou: por que você me contou isso? Aí o Odin olha para ele, sorri e fala: porque ninguém vai acreditar no que você falar. E sorriu para ele: se fôssemos como nós outros, imaginemos que agora pudéssemos ter todo o conhecimento do universo na nossa mente tridimensional. Provavelmente ensandecêssemos, ou seja, chegaríamos a loucuras. Não estaríamos preparados para isso. Por isso que a verdade cósmica, ela vem de acordo e modulada para cada era histórica. Não pode se pegar, por exemplo, a energia que chega lá na usina hidrelétrica e colocar numa tomada. Ela passa por transformadores até chegar nas casas de cada um de nós a 110 e 220 volts para ser bem utilizada. A mesma coisa é o conhecimento. O conhecimento sem maturidade, ele pode fazer com que nós achemos e rivalizemos, entre aspas, com Deus. É a lenda de Lúcifer, é a lenda dos anjos caídos, que é uma analogia, uma lenda muito bem escrita, quando não levada ao pé da letra. Ora, então o infinitamente grande é um ponto de interrogação, até porque nem chegamos a falar nos chamados buracos negros ou black holes e outros fenômenos que acontecem que nós desconhecemos. Além do mais, não falamos que tem só essa dimensão. Quantas dimensões existirão no universo? Os seres humanos hoje já falam-se em 11 dimensões, mas será que serão só 11 dimensões que existem? Os espíritos são claríssimos, Allan Kardec: não existe vazio no espaço. Esses desertos, entre aspas, vazios não existem. Até mesmo a coloração do universo, que se achava totalmente negra, não é. Pelas fotos que são tiradas hoje, você vê que o universo não é totalmente negro. Ele pulula a vida, não é, dentro do universo. Então, veja bem, as dimensões nós não sabemos, é o infinitamente grande. Estamos tateando no século XXI. Como eu disse, a nossa comparação para sociedades mais evolvidas e sociedades mais intelectualizadas, nós seríamos praticamente um australopiteco afarensis, comparado com as sociedades mais desenvolvidas do cosmos. Mas nós temos também o infinitamente pequeno. E veja bem, onde vão sair grandes sábios? Na Grécia. Lembrando que a Grécia, os chamados pré-socráticos, antes de Sócrates, eles foram necessários para a vinda do mestre depois. Eles prepararam caminhos. A doutrina espírita não vem de graça, ela vem num enjabemã, num encadeamento que surge lá de trás até chegar agora em 1857. Então veja a Grécia, a preocupação com o infinitamente grande e a preocupação com o infinitamente pequeno. Nós tínhamos dois homens que foram fundadores da escola atomista, Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito, os atomistas, século V a.C. Então eles vão falar sobre o infinitamente pequeno. Entretanto, veja bem, para eles os átomos tinham determinadas formas e eram vazios por dentro. Mas isso foi há 2.500 anos ao desenvolvimento. E aí nós vamos ver dentro desse atomismo aqui que o átomo, que a palavra átomo significa sem divisão, átomos, negação, tomo, divisão. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos ler alguma obra, tá tomo 1, tomo 2, que é divisão 1 ou parte 1, parte 2. Então o que acontece? O átomo ele é dividido em várias partículas subatômicas.
prótons, elétrons, nêutrons, neutrinos, quarks, gluons, gravitons e por aí vai, bósons. Os nossos irmãos, creio eu, posso estar enganado, teosofistas e outros espiritualistas de igual jaez, falam muito de um átomo chamado átomo ultérrimo, o último átomo, que seria, talvez, entre aspas, comparável talvez ao bóson de Higgs, que talvez não seja a menor substância da matéria. Então repare que nós estamos engatinhando ainda nesse processo. Então quando a doutrina espírita vem e coloca nas questões 2 e 3 o infinito, à medida que esse vídeo eu não sei quando chegará a alguns, e se chegará, mas pode ser que chegue a alguns daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Pode ser que quando chegar eu já não esteja encarnado mais desse corpo tridimensional, mas fica aí os questionamentos, porque se daqui a um século esse vídeo ainda estiver nesta rede social, que achamos difícil, e alguém puder aí fazer um estudo e ver, vai falar, olha, realmente, um século depois muitas coisas foram descobertas. A doutrina espírita, sempre falamos o seguinte, a ciência espírita está bem mais avançada do que a ciência dos homens. A ciência dos homens ainda engatinha, mas a ciência espírita, ela tem um grande respeito pela ciência humana, não poderia ser diferente, já que a ciência humana foi colocada por Deus nosso Pai, através, e aí contando logicamente com a administração dos espíritos superiores, para que cada um de nós possa desenvolver suas potencialidades. Que essa pequena lousa que nós passamos aqui hoje tenha